aquela filosofia de estudar, tirar boas notas e arrumar um bom emprego, apenas isso. E quando eu vi que tinha um caminho paralelo, quando eu vi que eu poderia percorrer o caminho paralelo, eu comecei a estudar esse tipo de informação. Então, algumas coisas do mundo, basicamente a história está sempre repetindo, né? E a gente é muito massa de manobra dos poderosos, da mídia e por aí vai. Bom, então, alguém que está aqui na sala, galera, ouviu por acaso os 3 áudios que eu encaminhei lá no grupo? Quem ouviu? Digita aí no chat, por gentileza. Quem ouviu aqueles 3 áudios lá? Fernandinho ouviu? Quem mais? Adão ouviu? Ainda não ouviu, né? Sem problema, a gente vai conversar exatamente sobre ele, tá bom? O Josinei ouviu só um, bacana. Para quem ouviu aquele áudio, galera, fale, fez sentido aquele áudio? Fez sentido? Para vocês fizeram sentido aquele áudio? Os 3? Pois é, exatamente. Bom, quando a gente começa a levantar esses temas, né, a gente fica como uma pessoa que parece ser um cara que fica falando de teoria de conspiração e por aí vai. E é muito fácil alguém caracterizar alguém por um teórico da conspiração, uma vez que nós estamos desde criança acostumados a visualizar o que está na mídia, o que está na televisão, o que está nas grandes mídias tradicionais, analisar como aquilo verdadeiro. É como, por exemplo, você tem um amigo que vende algum suplemento alimentar porta a porta, através de uma empresa e por aí vai, e quando esse amigo te oferece um produto, né, um suplemento, alguma coisa assim, é natural você pegar o produto e ficar querendo pesquisar o rótulo, para saber se está registrado na Anvisa, para saber se faz bem ou faz mal. Então, nós temos, subconscientemente falando, alguma coisa programada analisando que o que está na mão de terceiro não é bom. Agora, o que está na gôndola do supermercado, nunca ninguém parou para questionar se Coca-Cola, quer dizer, todo mundo sabe que Coca-Cola faz mal para a saúde, mas automaticamente as pessoas vão lá na gôndola do supermercado e pegam Coca-Cola e tomam. Ele, a família e tudo mais. Então, nós estamos acostumados a não questionar. A gôndola do supermercado que está lá é bom e o que está fora da gôndola não é bom. Então, esses parâmetros, né, esses parâmetros de, de coisa biológica, vem desde a nossa infância, né? É uma coisa que nós aprendemos com o meio que nós nascemos e aí isso foi induzindo. Eu vi um vídeo aí do Peter Tubunier no canal Ancapsul, ele falando acerca de por que a gente é acostumado a achar que o Estado vai resolver nossos problemas. É uma questão biológica. Nós, quando éramos crianças, se você tem irmão, alguma coisa assim, quando alguém te ofendia, quando você brigava, você tinha um pai na sua casa, ou uma mãe, para resolver os problemas. Ó, mãe, meu irmão me bateu. Ó, mãe, minha irmã tomou pirulito. Ó, mãe, meu irmão pegou meu brinquedo. E aí você tinha um pai, uma mãe que ia lá e resolvia os seus problemas. A mesma coisa se acontecesse alguma coisa na escola. Então, essa carência paternal, quando a gente cresce, a gente acha que o Estado vai continuar resolvendo alguma coisa nossa e, na verdade, não se resolve nada. Essa é que é a grande verdade. Então, conversando aí com o Pedrão, né, acerca desses temas aí que tá ocorrendo aí, coronavírus, eu, de verdade, até liguei seu áudio aí, tá, Pedrão? Eu, de verdade, acredito que isso sim é uma manipulação, isso aí é uma coisa que ocorreu devido a uma manipulação de algo, porque nós já vimos falando que essa crise ia correr desde julho do ano passado, ou seja, a gente já estava vendendo uma desgraça, um problema desde o ano passado. E muita gente falando que isso é teoria da conspiração, isso não vai acontecer, está tudo lindo, maravilhoso, a bolsa está subindo, e nós falávamos desde o início, se o Banco Central está reduzindo a taxa de juros, o dinheiro está saindo do Tesouro Direto, as pessoas estão tirando dinheiro do Tesouro Direto e vai tacar esse dinheiro em algum lugar. Lembrando que, se você, meu amigo, tem 50 mil, tem 100 mil, tem 250 mil ou mais no Tesouro Direto, você não vai tirar esse dinheiro para comprar casa, para comprar carro. Você já tem isso. E as pessoas que tiram dinheiro do Tesouro Direto, elas vão colocar o dinheiro, obrigatoriamente, a grande parte, em ações. Daí que, desde quando o Fed, Federal Reserve, e o Banco Central do Brasil, como qualquer outro banco central ao redor do mundo,
começaram a reduzir a taxa de juros, a bolsa naturalmente começou a subir. Então estava inflado, né? Os preços estavam muito inflados. E era natural, de acordo com a escola austríaca falava, escola austríaca de economia, falava, mostra, né, que isso vai acabar ocorrendo. Então, esses encaixes, quando a gente começa a entender, né, a gente pode antecipar. Então, vamos lá. Nós adivinhamos acerca da questão da crise. Beleza, estamos nesse patamar, acertamos nesse ponto. Eu acreditava, particularmente, que quando começasse a ocorrer a crise, as pessoas iam migrar automaticamente, ia ter uma migração em massa para ouro e Bitcoin, ou seja, o preço do ouro e Bitcoin, naturalmente, imediatamente, ia começar a explodir. Não é isso que aconteceu. As pessoas começaram a buscar por liquidez, ou seja, quem tem ativos em ouro, quem tem ativo em Bitcoin, começaram a vender para ter dinheiro em caixa. O medo fez isso com as pessoas. Daí que esses dois ativos, que é considerado como uma reserva de valor, eles começaram a cair. E estão caindo, né? E eu analiso o seguinte, uma vez que está no preço baixo, né, promoção coronavírus, aproveita que o preço está baixo e compra antecipadamente. Olha uma coisa interessante, galera. Quem já acompanha, nós falamos, quem está acompanhando aí sobre a gente falar de escola austríaca de economia, de crise, desde o ano passado? Tem alguém nessa live aqui que acompanha? Nós falamos sobre esse tema? Fernandinha, quem mais? Quem mais, galera? Tem alguém aí que acompanha? A gente falar sobre Luiz Felipe, a galera aí, né? A Alessandra entrou esse mês, então tá pegando isso aí, né? Beleza, beleza. Bom, como a gente tá falando isso já tem há bastante tempo, né? O Josenei não, bom também, sem problema. Eu vou deixar até uma coisa aqui para vocês fazerem, para vocês puderem poder fazer uma recapitalização dos fatos que ocorreu. Eu vou passar aqui o link para vocês de um grupo que está no Telegram. Esse grupo a gente apelidou ele de Anticrise. Se você voltar lá nas postagens do mês de julho de 2019, você vai ver que, de cara, a primeira postagem que a gente já falou foi do Robert Kiyosaki, né, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que falava disso aí, juntamente com a Escola Austríaca de Economia. Deixa eu postar aqui. Bom também, sem problema. Isso aí dá para você voltar aos fatos e analisar do que está ocorrendo. Agora, do que a gente vai comentar aqui hoje, dá para vocês abrirem mais a mente do que está ocorrendo com o mundo hoje, para onde o mundo está indo, e a gente antecipar. Né? Imagina se nós que acreditávamos que a Bolsa ia chegar a 150 mil pontos, né? Como, por exemplo, tem empresas famosas aí no Brasil que faziam publicidade atrás de publicidade, falando que a Bolsa do Brasil, a B3, a Bovespa, iria bater 150 mil pontos. Né? Eu não estava acreditando muito nisso, não. Ainda mais que a reforma da Previdência não foi aprovada, então, eu não vou trabalhar com Bolsa. O fato de não ter trabalhado com Bolsa de Valores fez com que eu não perdesse dinheiro com Bolsa de Valores. Eu imagino se eu tivesse empolgado, a Bolsa está subindo, estou investindo dinheiro e por aí vai, estaria perdendo dinheiro hoje, né? Pedrão, tá me ouvindo aí, meu amigo? Positivo. Rapaz. Correto. Oi? Tô ouvindo. Maravilha. Gente, para quem não conhece o Pedro Rogério, quem aqui não conhece o Pedro Rogério ainda, digita, quem não conhece o Pedrão, só para a gente ter uma noção. Você que está aqui nessa live e não conhece o Pedro Rogério, digita um na sala aí, por gentileza, se você não conhece o Pedro Rogério ainda. Não conhece, Sandro? Alexandre também não conhece. Beleza. Bom, deixa eu só antecipar um pouco do que é o Pedro, né? O Gustavo também não conhece. O Pedro é um amigo meu, gente, desde 2000, mais ou menos, né? 99, 2000, nessa faixa de tempo aí, 2000, 2001. O Pedro, ele foi o meu chefe do pré-vestibular onde eu dei aula em Brasília. Né? Eu fui professor de física e dei aula por 3 anos. E o Pedro foi meu chefe do pré-vestibular. E esse cara, ele já tinha uma visão fora da curva. Ele era um empresário que começou com um pré-vestibular acessível lá em Brasília. Foi ele que inventou esse mercado lá dentro de Brasília. E tinha um negócio todo funcionando. Eu fiquei muito doido com o que estava vendo. E aí a gente foi trocando ideia. Né? Acabou que virou amigo. Ele começou a falar de empreendedorismo, falando que só empreendedorismo poderia mudar minha vida de verdade.
E no início, galera, quando eu comecei a ouvir esse tipo de conversa, para mim foi tudo, sabe, uma coisa fora do normal. Porque o que eu escutei da minha família desde criança foi que eu deveria ir para a escola, tirar boas notas e arrumar um bom emprego. E aí vem o Pedro e fala que eu não iria conseguir mudar a minha vida trabalhando para alguém. Porque como trabalhando para alguém eu teria apenas um salário para o meu sustento. E no dia que eu parasse de trabalhar, eu pararia de ter renda. Agora, se eu tiver fluxo de renda, caixas, né, ativos financeiros, onde eu faço o sistema funcionar, independente de eu estar lá ou não, eu posso ter dinheiro vindo para mim, consequentemente, e através de múltiplas fontes de renda. Renda de aluguel, renda de investimentos e por aí vai. E olha como é que isso faz sentido, galera. Imagina hoje, olha para você ver, presta atenção na pergunta que eu vou te fazer. Pensa aí você, quantas pessoas você conhece que, trabalhando para alguém hoje, de 8 a 6, ou, sei lá, de meio-dia a 10 da noite, ou trabalha noturno, alguma coisa assim, e as empresas fechando, porque não vai ter gente consumindo por causa dessa crise do coronavírus, não vai ter que ter quarentena, as pessoas deixando de sair por 15 dias, 20 dias, 3 meses, deixando de consumir, muitas pessoas já estão perdendo o emprego e vai perder mais ainda. Aí a grande pergunta, a maioria das pessoas, se elas pararem de ter renda hoje, por quanto tempo elas conseguem sobreviver? Por quanto tempo? Já imaginou o tanto de taxista, o tanto de gente que trabalha com Uber, o tanto de vendedor ambulante que precisa estar na rua vendendo todos os dias para colocar comida em casa? Esse tipo de pessoa tem um tipo de renda chamado calmo e desespero. É uma eterna briga entre a vida estar calmo, uma vez que tem dinheiro no bolso, e um desespero, uma vez que está sem dinheiro no bolso. Agora, nós podemos ter essa clareza de fazer uma renda calmo, construir uma vez e ganhar para sempre. E além de construir uma vez e ganhar para sempre, nós podemos passar essa clareza para as pessoas. E se a gente entender para onde os mercados estão indo, a gente pode se posicionar em relação a isso. Então, o Pedro é o cara que é responsável por me colocar no mundo empreendedor. Se você já viu o filme Matrix, ele é o Morpheus. Ele que me deu a pílula azul e vermelha. E eu escolhi a pílula vermelha. Não é isso, Pedrão? Positivo, Juliano. Positivo. Boa escolha. Boa Boa escolha. escolha. Com certeza o Pedrão já falou com muitas pessoas, né, Pedrão? Não é todo mundo que levou a sério, né? Não, não, não. Realmente não. Isso acontece com frequência porque existe uma coisa muito engraçada que acontece no meio que você vive. Inclusive, isso é bíblico, né? Santo de casa não faz milagre. Então, gostaria de fazer um comentário breve. Normalmente as pessoas têm uma ferramenta muito pobre de convívio, uma ferramenta muito pobre de convívio chamada cobrança. E pessoas em nossa volta, elas passam mais tempo cobrando de você aquilo que elas projetariam em cima delas mesmas, só que não conseguem fazê-lo. É muito interessante perceber isso, porque quando você convive com as pessoas, o seu discurso tem que estar alinhado. O ser humano é um bicho de coletividade. O ser humano é um bicho que anda em grupos. Então, normalmente os grupos eles funcionam com base naquilo que você projeta sobre si e aquilo que você projeta no outro. E isso que você falou é muito importante a respeito dos seus planos lá na infância, na adolescência. O plano que foi vendido para você foi uma projeção. Foi uma projeção de alguém que estava vendo isso, fazendo ao mesmo tempo, e estava caminhando nessa direção. A direção da aposentadoria, aquelas coisas todas. Sim, exatamente. Isso fez toda a diferença para você, porque em contato com pessoas diferentes, e aí que está o grande pulo do gato, você pode perceber que não é só aquele caminho que levaria para um ponto diferente lá no final. Alguém aí tem alguma menor dúvida que INSS significa isso nunca será suficiente? Alguém tem alguma dúvida que a direção em relação à velhice ela não cobre, o governo não cobre todas as suas necessidades básicas? Jim Rohn já disse que é possível ser jovem sem dinheiro, mas não é possível ser idoso
sem dinheiro. Então, quando Verdade. você é jovem e não tem dinheiro, você tem o elemento saúde no meio. Para quem está vendo essas crises todas acontecendo agora na Itália, consegue ver que o grande gargalo da morbidez é exatamente na faixa dos 70 a 80. É quando, naquele momento, você deveria estar com o corpo nutrido, estar com um sistema imunológico bacana, mas por razões que foram ignoradas ao longo dos anos, muitas pessoas, às vezes, não prestam muita atenção nisso. Então, não tem como escapar. É a velhice e os impostos. Isso é quase que uma unanimidade. Então, quando você se expôs a esse nível de filosofia, por isso que eu costumo dizer que essa aula de mindset é a melhor aula da semana, porque te prepara para enxergar o quadro geral. O seu ferramenta técnico assim, aprendido durante a semana, ele é o seu facão que você vai para o mato e vai fazer as podas das árvores. Mas as aulas de mindset nas quintas-feiras é a visão da floresta inteira e você enxerga qual o caminho que você está percorrendo e aonde você vai se direcionar. Porque o que nos causa mais problemas não é apenas o que não sabemos, mas é aquilo que temos certeza que é uma verdade. Mark Twain disse isso nos anos de 1876 ainda, no começo do século XIX. E isso mais que nunca é verdade. Então, essa coisa da gente saber para onde é que a gente está se direcionando é quase como obrigatório para dizer o que a gente está fazendo agora. A visão do quadro geral, nesse exato momento de crise, urge-se mais ainda. Mais ainda. Um dos nossos mentores na indústria, o Juliano conhece muito bem, Eduardo Salazar, é bom você perceber que você está num barco com um remo, e às vezes com o remo quebrado, a 1 metro antes da catarata do Niágara. É bom você perceber muito antes que a correnteza está aumentando. Perceber muito antes que existe uma velocidade em direção a um abismo. Essas coisas todas compõem uma filosofia de maneira geral. E aí você pode se perguntar, o que podemos aprender agora, nesse exato momento, no começo dessa crise que está rolando agora com o coronavírus? Ou, como o Juliano mesmo colocou, a Black Friday nos mercados a respeito do coronavírus. Essa mega promoção que está rolando aí a custo de muitas vidas que está acontecendo ao redor do mundo. O fato número 1, se saiu na mídia, meu amigo, já é velho. Se apareceu na televisão, ainda é mais velho. Porque esses camaradas têm o dom. Eles têm o dom de selecionar o que vai aparecer ali. Se aparece com volume, aí que se esconde a tendenciosidade. Uma segunda grande pergunta é quem ganha alto com isso? Quem está faturando alto com essas coisas todas? Existem fatos isolados nessa aldeia global que nós estamos vivendo. Uma coisa que aconteceu em uma reunião da OPEP semana retrasada lá na Rússia, no qual Putin resolveu dizer que não vou participar dessa treta toda e jogou o preço do petróleo lá no chão. Essa coisa que está acontecendo na China começou por lá. Vocês já pensaram se haverá alguma responsabilização por parte da mídia em cima do governo chinês? Se algum jornalista ousará aparecer em rede nacional e falar que tudo isso foi criado lá e eles devem ser responsabilizados por isso? Como todos nós sabemos, o governo chinês é um governo comunista, é um governo central. O nível de confiabilidade nessas coisas é quase zero. Os primeiros casos começaram a aparecer em setembro do ano passado, agosto, setembro do ano passado. Quem foi ao ar e denunciou essa coisa toda foi preso. A grande pergunta que você pode fazer hoje, já que não dá para se responsabilizar por coisas que acontecem do outro lado do mundo, não dá para se responsabilizar por coisas que é o governo que está fazendo a gestão, como a previdência social que está aí, como essas coisas estão acontecendo no outro lado do mundo, o que sobra? Uma coisa que nós aprendemos muito antes, eu e o Juliano, no passado, foi a responsabilidade individual, a chamada lei do 1 metro. Levantar o braço para a sua direita, eu já expliquei isso em alguns áudios atrás,
Levanta o seu braço à sua direita e verifica até onde a sua mão vai. Aquilo ali é a sua responsabilidade. A sua conta bancária é a sua responsabilidade, o conhecimento a respeito dos mercados é a sua responsabilidade, o trato com a sua saúde é a sua responsabilidade. A gestão da meta que eu quero dizer é moradia, educação, transporte e alimentação, é a sua responsabilidade. Filtrar e adequar as informações que estão rolando no mundo e consumir isso de maneira saudável é também nossa responsabilidade. A educação financeira é nossa responsabilidade. Por isso que eu falo que o mindset é uma coisa de longo prazo. A merda sendo jogada no ventilador nesse exato momento, encontra-se com mentes preparadas ou não? Encontra com mentes sólidas ou não? Encontra-se com almas preparadas para ver isso aí, um pouco mais de clareza e um pouco mais de serenidade? Ou o que tem do outro lado é uma tela na qual pinta-se o desespero, ou então a completa indiferença, que seria o extremo? Eu conheço pessoas que, nesse exato momento, estão arrancando o cabelo da cabeça, porque vivem nos seus limites financeiros, dívidas acima do que dá conta de pagar, aparências maiores do que dá conta de manter, negligenciam-se o corpo através do consumo excessivo de açúcar e exercício zero. Quem sabe essa situação toda hoje é um pequeno ensaio do que há por vir daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Aquela musiquinha que toca Deixa a Vida Me Levar, Liva Lela Eu, isso é praticamente um som, é uma conchinha de gado na qual as pessoas se entram. Nós temos esse hábito genético, hábito evolutivo de confiar em quem é maior que a gente. Nós passamos até os 18 anos de vida, praticamente, debaixo do mesmo teto protetor. Você pode puxar no seu arquivo aí que, com crise ou sem crise, as 4 refeições diárias estavam lá. Você pode puxar na sua mentalidade, no seu tempo histórico, com inflação nos anos 80, 90, na qual você não tinha controle de preço nenhum, mas a comida estava lá. Os lotes antigamente era tudo de 360, 480 metros, todo mundo tinha dentro de casa praticamente uma mini chácara, com porcos e galinhas e etc. Praticamente ninguém confiava em supermercados, em estoques, em produtos que são vendidos com rótulo. Sequer havia aquela história de data de validade. Outro dia eu fui fazer uma compra de um produto no shopping, o camarada queria me cobrar um valor lá absurdo por uma pequena porção de whey protein, um trem assim. Aí eu brinquei com ele, falei assim, cara, sabia que esse mesmo produto ele é vendido a granel no supermercado não sei aonde, no mercado popular? O moleque treinado para ficar respondendo as coisas como se fosse um papagaio vira para mim e fala assim, mas aqui você tem um pote, tem um adesivo na qual garante a qualidade das coisas. Eu falei, opa, peraí. Nos anos 80, 90, vendia-se essas coisas a granel. Arroz, óleo, feijão, você comprava a porção que você quisesse. Você ia ao mercado e comprava ovos, 3 ovos, 4 ovos, não era só hoje 10 dúzias, 1 dúzia. Então, o mundo está mudando, mas a estrutura básica mental, que é a autorresponsabilidade, o que nossos pais fizeram no passado, que era trazer para si a coisa de controle de dentro do quintal, daí porque os lotes eram grandes, tal, resolvia criar galinha, porco, aquela coisa toda. Isso tudo eles faziam, isso trouxe um ensinamento para a gente. Vivemos hoje na era da informação. Essa era da informação diz para você que você deve se informar. Eu não digo que você deve se abarrotar de informações. Abarrotar de informações, principalmente as informações relativas ao mundo do pânico, ao mundo do horror, ao mundo da violência. Eu conheço pessoas que não saem na rua depois das 7 horas porque assistem jornal o dia inteiro, aqueles jornais de polícia, e formam uma mentalidade extremamente dolorida. Uma vez conhecido o quadro geral, define-se também um mindset geral.
E aí você aplica isso durante a sua existência. Você foi ensinado na escola que você não deve errar. E aqui no mundo do lado de fora é o contrário, você deve errar sim, porque são os seus erros que construirão as suas bases para o futuro. Vamos imaginar a construção de um pequeno barraco. Você coloca lá meio quilo de concreto no chão e já começa a subir as paredes. Para quem trabalha com construção civil ou vê barracos subindo aí nos lotes da vida, aí já sabe que é assim. Mas agora vamos construir um prédio. Vamos construir um prédio alto de 15, 20, 30 andares. É preciso cavar buraco. É preciso fazer fundações. Encher aquilo ali de concreto. Encher aquilo ali de ferro. É assim a construção de um mindset a longo prazo. Exige uma dose de erro e acerto. Portanto, essa lapada que o mercado deu em muitas pessoas hoje, isso não é errado. Isso é uma correção de estratégia. Isso é a construção de uma biografia sólida. Errado fica aquele cidadão que fica dentro de uma plateia, olhando de longe vocês que estão jogando, vocês que estão lutando, vocês que estão querendo se melhorar. Isso causa dor, isso causa ferida, isso machuca, inclui erros, inclui acertos. O problema não é errar, o problema é errar 10 anos na mesma coisa. Erramos aqui num pedaço, erramos ali no outro pedaço, erramos ali numa empresa, erramos ali no outro empreendimento. E quando você percebe, você fala assim, cara, eu sou o cara mais fracassado das pessoas em volta minha. Os outros não, continuam no mesmo emprego há 15 anos. Está no mesmo emprego, fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisinha, tá ali, tal. Eu conheço comerciante que entra em crise, sai crise, entra crise, sai crise, aumenta o aluguel, e o proprietário fica lá pressionando para sair, e o ser humaninho fala assim, não, vou ficar por aqui mesmo, vamos brigar ali para baixar o aluguel e ficar por aqui mesmo. Construção de grandes histórias inclui muitos erros. E esse momento de crise agora, muitos de nós cometemos erros, posicionando comprado, posicionando vendido. Robert Kiyosaki, no seu livro Aposentado Jovem Rico, diz que quem sabe das coisas ganha na alta, ganha na baixa. Não é o mercado que faz isso, é uma posição individual. E essa posição individual assertiva inclui muitos erros. Daí a importância de ter um grupo de apoio construtivo. Esse grupo de apoio construtivo cria em você um espelho do que você vai ser no futuro. Você pode estar aí do lado olhando para as pessoas que estão te ouvindo junto com você. Nenhuma delas paga o carnê pobreza. Aquele carnezinho marronzinho. Que neguinho vai para a fila todo final do mês dizer, aí pobreza, aí vou eu. Gente, que magia tem isso? O cidadão paga R$100 e esses R$100 vai virar um salário mínimo no final da vida. Como que essa conta vai fechar? Se um salário mínimo não é bom para viver hoje, imagina com 70. O seu grupo de apoio construtivo é um grupo de apoio de empreendedores, é um grupo de apoio de pessoas que se apoiam, é um grupo de pessoas que se conectam uma com as outras e não fica vivendo de fake news da mídia. Vocês estão em grupo de apoio na qual se fala de história, de escola austríaca, de economia, na qual se opera o mercado bem na sua frente, na tela do seu computador, então no seu link do celular. Vocês estão entendendo a velocidade com que as coisas estão acontecendo. O seu grupo de apoio construtivo cria um espelho da sua vida para o futuro, para você mesmo. E para eles também. É muito correto quando vocês se reúnem nas quintas-feiras e começam a falar desses planos gerais. É claro que acompanha-se na semana toda os planos específicos. Deu gain, deu loss, tomei um stop, não tomei, tal, etc. Isso tudo faz parte de um processo maior, na qual a responsabilidade individual pela criação de um futuro melhor é toda sua, e isso já é razão de orgulho. Não espere nenhum tipo de palma de quem está indo no jogo da manada. Não espere nenhum tipo de apoio de coisas em volta, porque não se entende. É uma linguagem completamente nova, absolutamente nova.
O clima da filosofia de que alguém há de cuidar de mim quando eu estiver idoso, isso ainda rola. Acontece. O clima de emprego é uma coisa extremamente segura, isso também acontece. As pessoas ainda não estão caindo a ficha de que emprego não é seu, o emprego não é seu, o emprego é do seu chefe. A vaga é dele. É ele que estabelece as regras para estar cumprindo ali. Não interessa se você vai ficar 10 anos, 5 anos ou 3 anos ali. Aquela vaga não é sua. É o chefe que determina se aquilo lá vai continuar à disposição ou não. Exceto a grande bolha chamada emprego público, eu chamo de bolha porque parece que o mundo não tem menor influência por lá. Está começando a ter algumas mudanças agora, na qual quebra-se a estabilidade, mas acho pouco provável que isso aí mude. Tirando a bolha do serviço público, no mundo privado não tem nada estável. A única coisa estável é a mudança. Acontece tudo muito rápido. É aí que se insere aquele processo na qual a gente tem que fazer desculpas o tempo inteiro para o meio que a gente convive. Ficar pedindo desculpas pela nossa divisão ou a nossa pegada diferente do meio. Ficar explicando para as pessoas em volta que trade não é jogo, trade não é poker, que existe fundamento técnico por trás disso. Existe uma escola por trás disso, existe um treinamento por causa disso. A raiz da palavra desculpa significa livrar-se da culpa. Livrar-se da culpa que alguém tende a colocar em você. O Juliano lá atrás deve ter ligado para os seus parentes, para sua mãe, para quem quer que fosse dito: desculpa, mas eu não vou trabalhar para os outros. Desculpa, mas eu não vou seguir o caminho da CLT. Imagina a força mental que deve ter tido para conviver o tempo inteiro e explicando todo dia: não, esse não é o caminho. Uma desgraça. Como se você tivesse alguma coisa para explicar. Porque as bases foram lançadas. As bases foram lançadas lá na escola que o erro não é bom. Eu tenho certeza que todos os alunos da A7 têm um caderno na qual ele anota seus erros e seus acertos do dia. Lembre-se, esse caderno é o desenho do seu dia. Esse caderno é a contraprova da escola na qual dizia que o erro é ruim. E não é, o erro é bom. E eu ouso dizer para você que o fracasso também é bom. O fracasso é a evidência que você está tentando algo novo. Existem coisas ruins em ter expertise em algumas áreas e algumas áreas que simplesmente não evoluem. Chegou ao nível máximo de expertise ali. Posso dizer que tem gente que é expert em ser pobre? Tem. Tem gente que é expert em reagir ao mercado? Tem. Eu não sei. O coronavírus parece que não tem efeito nenhum sobre o intestino, mas o papel higiênico sumiu das gôndolas. Eu não sei se o coronavírus causa diarreia ou coisa assim, mas não tem mais papel higiênico. Eu vejo as pessoas carregando toneladas de papel higiênico no carrinho. As pessoas são instruídas que álcool em gel é utilizado apenas quando você não tem acesso a uma pia. Ou seja, acesso a algo melhor para limpar as mãos. Ora, bolas, calcula comigo. Você vai ficar fora de casa. Não, não é. Vai ficar dentro de casa. O que tem dentro de toda casa? Pia. Lava-se a mão. Mas não, vamos consumir todo o álcool em gel. Essa maluquice do treinamento do mundo normal, do mundo do pai, o mundo da mãe, etc., precisa ser questionado, como disse o Juliano muito bem. Eu preciso realmente de um chefe? Eu preciso realmente de um emprego? Eu preciso realmente de uma estabilidade? Ou ela existe realmente? Tirando a bolha do funcionalismo público, a estabilidade e a mudança?
E na mudança tem uma dose gigantesca de acerto e erro. Isso existe. Todo mundo conhece a história do Thomas Edison, que criou a lâmpada, na qual ele fracassou 1000 vezes aos olhos de quem estava perto. Não. Ele descobriu 1000 vezes diferentes formas de não dar certo. 1000 maneiras diferentes de não fazer uma lâmpada. Aí você começa a ficar mestre nas desculpas, na qual a sua percepção do ambiente que está meio que pede autorização para você estar lá. Aonde mais é errar é ruim. Naquele mundo perfeito, na qual não vou nem falar o nome para não chamar ninguém para irritação. A ideia do Armagedon, para muitas pessoas, acredite, não vou falar o nome, para não chamar para bagunça. Ela não só é vista, como também ela é esperada. Olha os sinais do fim do mundo. Já estou vendo a besta lá de cima soltando fogo. E chegará o choro e ranger de dente e etc. É uma mania obsessiva pelo fim do mundo que acomete quase que toda a mente em nossa volta. Era em 99, depois para 2000, depois para 2011, e aí vai. É preciso mesmo dar um pedido, uma autorização para conviver com essas pessoas? Que fica julgando o tempo inteiro as nossas escolhas no sentido de caminho de crescimento? Eu devo lembrá-los que o processo de agir entre os bem-sucedidos é muito mais plausível do que apenas o acerto. Para quem já jogou golfe alguma vez na vida, sabe muito bem como é que funciona isso. Você dá uma tacada, atinge a bolinha, a bola vai para o lugar que você nem queria. O carinha que está do seu lado jogando com você diz, boa tacada. A crítica, a azucrinação e a injeção de saco pelo acerto constante praticamente não existe. Desculpar-se é uma moeda social de convívio fraco. Quem vive em sua volta te pedindo desculpa, acredite, não é um bom lugar para estar. E por repetição se instala como uma tatuagem na sua cabeça, uma desculpa. Existe uma outra clássica que quer dizer que a saúde não está boa. Isso é quase que uma moeda social entre quem tem mais de 40 anos. Quem já tomou café na casa da tia velha sabe como é que é isso. Ai, meu estômago tá ruim. Ai, a minha cabeça tá doendo. Você acha que o seu problema é grande? Escuta o meu. Vivemos uma época em que todo mundo em nossa volta tem algum tipo de síndrome mental desenvolvida. Síndrome de Burnout, transtorno do pânico, bipolaridade, déficit de atenção. Moleque mal comportado hoje em dia tem TDA. Qualquer coisa é motivo de doença e loucura e insanidade. Imagina se os grandes ídolos do passado tivessem nascido hoje, tipo Mozart, que era surdo. Estaria nesse exato momento no Instagram fazendo uma cara de debilóide dizendo quantas curtidas esse mestre merece. A economia pela atenção está buscando um nível de desculpite de doença que chega a dar nojo. Qual é o problema de assumir que estamos bacana, estamos bem, estamos aprendendo, focado no processo, assistindo trocentas aulas por dia, fazendo não sei quantas entradas e saídas. Senhores, ouçam o que eu digo. Cultive um meio onde você é aplaudido pelos seus movimentos. Cultive um meio onde você é aplaudido pelas suas atitudes. Isso faz muita diferença. Se você está num local onde tem aplauso pela
desculpa da saúde, acredite, não é um bom lugar para ficar. Ué, como assim? Você não tem problema nenhum? Uma amiga minha, outro dia desse, fez um exame de coronárias e descobriu que depois de várias mudanças, não tem placa mais. A médica olhou com espanto e falou, não é possível. Falei, como não? Mas placa não some. Falei, tá aqui, sumiu. Foi um discurso de meia hora para convencer a médica que não tinha problema mais. Hoje em dia é praticamente um erro não ter problema nenhum. Virou uma moeda social. Ah, eu tô velho. Tô cheio de coisa. Isso vira uma doença social. Uma disputa. Como é que tá a sua mente, meu amigo? Tá povoada de doença? Tem vacina para isso. Existe uma vacina para isso. Uma vacina muito forte, poderosa, chama Comece o Dia Agradecendo. Comece o dia contando as suas benécias. Comece o dia admirando a sua perfeição. Da onde vem a ideia de perfeição que as pessoas costumam cobrar uma das outras o tempo inteiro? Da indústria de Hollywood. Já viu algum herói que não seja bonitão? Todos são. Já ouviu algum vilão que não é feio pra caralho? A maioria são. Já viu algum herói que não é 100% saudável? Não tem, todos eles são. Existem coisas muito específicas da sua vida que você simplesmente vai ter que parar de alimentar aquilo ali. Encontrar com um grupinho para disputar qual é a pereba mais feia é uma delas. Discutir com colegas da sete a respeito do seu dia, seja ele de gain ou de loss, é muito bom. Falem sobre isso, discutem sobre isso. Não há problema. Enquanto o mundo chato fica pegando um ou outro para salvar o mundo, desprovido de qualquer tipo de virtude, tipo, esse cidadão aqui tá torto a cara. Quantas curtidas esse ser humano merece? Gente, vamos parar com esse negócio. As atitudes, elas valem mais. Desculpite de saúde se mata também com a escolha melhor de alimentação, exercícios físicos. Qual o problema? A pracinha é grátis. A pracinha é grátis. Oh, mas eu não tenho como pagar a academia. A pracinha é grátis. Ah, mas é preciso ser inteligente. A ideia de que você não é inteligente, basicamente, é uma autoavaliação negativa. A qual existe o hábito de subestimar a gente ou superestimar os outros. Quem cresce com muitos primos sabe como é que é isso. Olha, o seu primo passou no concurso, o seu primo já entrou na faculdade, o seu primo está com namorada nova, o seu primo... Os adultos fazem essas competições de transferência o tempo inteiro, na qual você tem um risco muito grande de, depois de adulto, fazer avaliações negativas sobre si. Como se aquele cidadão que foi bem-sucedido fosse melhor que você em alguma coisa. Sua filosofia sobre o assunto, isso sim faz a diferença. O seu ponto mental sobre o assunto, isso faz diferença. O seu interesse pela ciência daquele assunto faz a diferença. Existe um nível de inteligência que fica ociosa e existe um nível de inteligência que é ativa. A inteligência ociosa é essa que está acontecendo hoje. Desde o começo da eleição passada.
No começo da eleição passada, nunca se nasceram tantos juristas e analistas jurídicos como teve. Você começa a conversar com alguém, a pessoa sabe mais do que o ministro do STF. Você começa a conversar com a pessoa, ela sabe mais de relações internacionais do que qualquer ministro das relações exteriores. Existem pessoas em nossa volta que sabem mais do que o próprio presidente. Isso chama inteligência ociosa. A sapiência dessas coisas não te deixa mais feio, mais bonito. Porém, contrasta com a inteligência ativa, que é fazer as coisas com que se tem. Um esquerdista continuará esquerdista, não interessa quanta saliva você vai gastar com ele. Um conservador continuará um conservador, não interessa quanta saliva você vai gastar com ele. O lado bom da bipolaridade nos dias atuais é que você fica claro quem é que está na sua frente. Entra-se em debate por coisas longínquas. No passo que o treino e a habilidade das coisas do seu cotidiano e crescimento pessoal, anote, crescimento pessoal, isso realmente faz a diferença. Mas de onde vem essa nossa mania de guardar tantos dados? Da escola. Quem estudou nos anos 80, 90, até mesmo nos anos 2000, acho que até hoje deve ser assim. Você ganhava palminhas, estrelinhas e etc. por ter uma mente abarrotada de informações que o professor disse. Bem, meu amigo, o monopólio acabou. Qualquer pessoa de porte com o Google na mão tem a informação na ponta da mão. É muito comum aquela história do Henry Ford, na qual ele foi interpelado por vários repórteres na época. Como um homem tão rico como o senhor pode não saber de tantas coisas? Como é que alguém tão rico como o senhor não saiba qual é a lista dos presidentes americanos até hoje? Como é que um homem tão rico como o senhor não sabe com quantos paus se faz um navio ou uma canoa? Henry Ford respondeu essa pergunta apontando para a mesa e dizendo: na minha mesa tem um botão na qual eu aperto e do outro lado da linha tem alguém que sabe essas respostas. Eu não vejo por que guardar tudo isso. Isso chama-se inteligência prática. Vivemos em um mundo afogado em informações. A cura? Jamais se subestime. Comparando-se com alguém bem-sucedido, não existe menor ou maior ali. Acostume-se a agir. Entrar em ação, fazer as coisas, meter a mão na massa, ou no velho bom ditado, segurar no chifre do boi. Focado no processo, focado no procedimento de estar agindo ali. Se envolva com problemas cada vez maiores e cada vez reais, cada vez maiores, cada vez reais, para solucionar aquilo ali. E fuja mais que tudo da analicite. Analicite é a doença da análise. Encontrou com alguém possuído por essa doença, seja de esquerda, seja de direita, um aviso, fuja. Uma grande quantidade de tempo inútil vai ser gasta ali. Sem propósito nenhum. Oh, mas eu tenho uma desculpa que eu sou velho. Não dá para eu pensar grande, não dá para eu almejar grandes coisas, não dá para eu tirar o pé da lama porque eu já estou velho. A Nestlé foi fundada com um cidadão com 52 anos de idade. Para quem sabe disso, o Ray Kroc fundou os McDonald's com 52 anos de idade também. Existem inúmeras empresas hoje que são começadas com gente com mais de 40, 50 e aí vai. Da onde vem essa obsessão nossa pela jovialidade? Observe em sua volta e você vai ver que a mídia bomba na sua cabeça o tempo inteiro de prodígio. Pessoas jovens, cheias de habilidades. Ah, vamos fazer o The Voice Kids. Tem um moleque de 3 anos de idade lá cantando e atingindo notas altíssimas. Existe uma pressão muito grande em cima desse tipo de coisa.
Tem gente entrando em desespero porque acha que está com 30 anos de idade, já está velho. Meu chapa, a vida só está começando aos 40. As experiências acumuladas com o passar do tempo, isso tudo soma. Mas tome cuidado para não trocar a ideia de idade por experiência, porque uma coisa não liga a outra. Tem gente que tem anos e anos de dias iguais, semanas iguais, meses iguais. Experiência é a conexão com situações diferentes em cima delas, desenvolver a resiliência de superar. Toda vez que você olha para essa tela da 7 aí no seu computador, você está diante de um novo ser. Aquele ser que tomou um loss ontem não é o mesmo que está nessa tela agora. É um ser mais elaborado, é um ser mais criativo, é um ser que aprendeu. Essa estrutura da idade ela é muito boa porque traz consigo a oportunidade de experimentar. Portanto, cultive o hábito de experimentar. Às vezes, até fazer um caminho diferente para um lugar que você vai todo dia, já expõe seu cérebro a coisas novas. Benjamin Franklin disse em um dos seus livros antigos de que quando você viaja, quando você conhece outros ambientes, você acessa no seu cérebro coisas que você nem sabia que estava lá. Por isso que às vezes é bom viajar, conhecer um bairro diferente, conhecer uma cidade diferente. Se não der para fazer isso, pessoas e grupos diferentes. Talvez não seja um bom momento para fazer isso, porque está o pessoal inteiro, tudo em quarentena. Mas dá uma olhada em sua volta e vê se não dá para aprender com coisas novas. Esse é o verdadeiro significado de crescimento. Esse é o verdadeiro significado de estou evoluindo a cada dia. O Juliano tem uma foto dessa pregada lá na geladeira dele, no ido dos anos 99 e 2000. De alguma forma, eu estou melhorando todo dia. Não é melhorar 1000%, é 1%. Não precisa fazer um ser humano novo todo dia. Fazer uma coisinha nova, diferente. Acredite. Não espere a aprovação do grupo social que você está nesse exato momento. Baseado na aula anterior, muitas vezes as suas próprias ambições ofuscam quem está perto. As suas ideias de megalomania podem, às vezes, ofuscar quem está perto de você. As suas ideias de crescimento pessoal e desenvolvimento podem até afetar quem está perto de você. Porque quando você se ilumina, você expõe a sombra do outro. Esse é o problema. E ninguém gosta de ter a vista ofuscada por nada. Às vezes, a única coisa que você vai ter na sua mão é o seu próprio sonho. Por isso que eu falo que o seu maior patrimônio é o seu sonho. Tem uma frase da romancista Ayn Rand na Disneylândia que diz que no passado alguns homens enfrentaram o mundo munido apenas do seu sonho. Essa frase está na entrada da Walt Disney. Por isso que o seu maior patrimônio é os seus sonhos, é a sua ambição. Cultive isso num grupo de mindset. Cultive isso com um grupo de pessoas bacanas que suportam, que estão juntas, que estão falando sobre isso, que estão realizando isso, que estão construindo essas coisas. Isso é muito importante. Eu acho que nesse momento de pânico, onde todo mundo está enfiando a cabeça dentro dos buracos e tratando a coisa com negligência, e existe outro grupo tratando a coisa como se isso fosse o fim do mundo, são dois extremos errados, tem um caminho do meio aí. O braço, ver onde é que ele vai falar, aonde eu posso tocar isso. Aonde eu posso tocar isso? Aonde eu posso contribuir para que essas coisas não me afetem tanto? Semana que vem daremos sequência a esse assunto, também com uma leve pincelada nos momentos atuais, apenas para os navegantes entenderem. É bem provável que essa situação perdure até finais de junho.
bem provável que essa situação ainda se estenda até junho, que é quando começa o mês, os pedaços frios do ano. Orientações de ficar em casa, de lavar a mão, mudanças no comportamento, isso acredito que veio para ficar. Mas a principal delas é: qual é a sua mentalidade, meu amigo? Você realmente acredita que o governo cuida bem de nós? Você realmente acredita que o nosso futuro, aos 80, 70, cabecinha branca, todo enrugado e etc., haverá um travesseirinho tranquilo, na qual isso foi colocado e construído ao longo dos anos? Ou ainda será entregue à mercê de uma figurinha chamada Estado? A melhor coisa a se fazer nos dias de hoje é assumir de uma vez por todas que os interesses do Estado nem sempre será o seu interesse. Nem sempre. Quer saber como o Estado cuida dos idosos? Está aí para ninguém ver, para todo mundo ver. Quer saber como é que o Estado cuida de calamidades, etc.? Está indo muito bem se comparado à Itália. Está indo muito bem se comparado à própria China, que fabricou essa bagaceira toda. Mas a pergunta em nível individual: qual é o seu mindset para coisas globais? Estamos apenas começando. Meu nome é Pedro Rogério. Foi muito bom estar aqui com vocês, participar com vocês. Tenhamos uma boa semana e até o próximo encontro. Ô, Pedrão. Pedrão, Sim? vai embora não. Vamos levantar um tema aqui. Esse assunto vai continuar na próxima aula, mas vamos levantar um tema aqui bem interessante. Você conversando aí acerca dessa questão da China e tudo mais. Bom, para quem já estudou um pouco de história, sabe que países que são comunistas, socialistas, eles estão descaradamente pouco se lixando para a população. População, gado, e gado só serve para ser sacrificado, para gerar imposto e tudo mais. A direita, eu acredito que faz a mesma coisa, só que não de forma tão descarada. Então, talvez, né, a minha visão hoje de direita e de esquerda, eu, Juliano, né, falando, eu já tive polos, né, tanto de esquerda como de direita. Hoje, basicamente, poderia dizer que eu sou ateu em relação a isso. Eu já não acredito mais no Estado. Agora, uma coisa que eu queria levantar um questionamento, porque uma vez que a gente está em um meio onde as pessoas tendem a questionar, tendem a pensar diferente e querem fazer mudança, vamos levantar um tema aqui. Bom, um dos pilares, galera, do que a escola austríaca aponta, do porquê que vai causar, do porquê que ia surgir uma crise, era o seguinte: eu vou fazer essa comparação com a comparação que eu sempre fiz da época lá do Império Romano, né? O sal, ele já foi considerado como um método de pagamento, ok? Ele já foi considerado como método de pagamento. Isso porque a demanda de sal, seja pelos homens ou por qualquer outro animal, nós estamos em uma busca por anos e anos atrás do sal. Faz parte da nossa alimentação, faz bem, nós consumimos sal. Não em excesso, mas faz bem. Beleza. Bom, então o sal, naquela ocasião, em Roma, que era algo escasso, era algo que as pessoas não sabiam que poderiam retirar sal do mar, ou se sabia, eram poucas pessoas que detinham esse conhecimento. Então, já que a demanda de sal era altíssima, né, existia uma demanda gigante de pessoas querendo comprar sal, a oferta era muito baixa. E o que acontecia com o valor desse produto é que era algo muito caro. Eu não sei se você sabe que está nessa live aqui hoje, mas a palavra salário, ela é derivada da palavra sal. É daí que vem a palavra salário. Então, em Roma, já se utilizou como método de pagamento o sal. E os soldados recebiam sal, então recebia sal para quê? Tanto para cicatrização de machucados, como para
utilizar para o comércio, comprar uma fazenda, comprar um boi, comprar uma cabrita, comprar um tecido. O sal era considerado como uma moeda de troca, era considerado como dinheiro. Não sei se vocês sabiam disso. Se vocês não souberem, vocês podem pesquisar isso posteriormente. Bom, o que aconteceu com essa questão do sal? Enquanto a entrada de sal em Roma era algo limitado, era algo que tinha pouco sal, o preço dele era lá em cima. É o que a gente vê hoje, por exemplo, com álcool. Quando você tem uma escassez, quando você tem uma demanda muito alta de pessoas procurando por alguma coisa, o preço daquele produto tende a subir. Até abro uma aspa aqui, que as pessoas ficam criticando, fica pedindo aí ao papai Estado, Estado, vai, intervém, chama o Procon, porque o cara tá vendendo álcool a R$ 90. Gente, isso é bom. Não sei se alguém viu lá no meu Instagram, eu postando uma imagem que tinha uma cambada de gente lá no supermercado pegando caixas e caixas de álcool. Desespero. Então, quando você tem um preço barato de álcool, nesse exemplo, você vai ter uma escassez, né, de produtos muito rápida. Vai ter gente que vai comprar mais álcool do que deve e não vai utilizar esse álcool. E alguns vão querer até revender isso aí para outras pessoas. E se você coloca um valor maior, aí as pessoas falam assim, não, mas agora o álcool está vendendo R$ 90, o pobre não vai poder comprar. Gente, se o álcool está barato, tanto o pobre quanto o rico, de qualquer preço que tiver, ele vai comprar de qualquer maneira. Agora, uma vez que tem um preço mais elevado, vai beneficiar as pessoas que precisam do álcool, que estão realmente precisando. E aí vai evitar aquele ciclo, aquele efeito manada de corrida às gôndolas do supermercado atrás desse tipo de coisa. Então, voltando aqui no assunto do sal, o sal já foi considerado como método de pagamento, enquanto o nível de sal era baixo, né? Não tinha muito sal no mercado e todo mundo queria sal, então considerava como método de pagamento. Chegou uma época em que alguém deve ter descoberto, né? Alguém descobriu como é que tirava sal do mar. E as primeiras pessoas que tiveram esse benefício de retirar sal do mar, a primeira coisa que elas pensaram, eu sei que o Zé da esquina, ele vende tecido, eu sei que fulano de tal vende uma terra, eu vou fazer o seguinte, eu vou extrair sal do mar e vou levar carroças e carroças de sal para Roma e vou comprar tudo que é terra. Então, a pessoa que retirou essa grande quantidade de sal do mar e levou para Roma, ele lavou a alma. Ele comprou tudo que pudesse comprar. Agora, na medida que esse excesso de sal estava na mão de um dono do supermercado, estava um dono de uma mercearia, estava na mão de um dono de uma terra que ele vendeu para essa pessoa, ou dono de uma pessoa que tinha cabras e cabras, quando esse sal começou a ir para outras mãos, as pessoas começaram a perceber o seguinte, eu não quero mais sal, porque sal eu já tenho. Antes eu tinha 1 grama, eu tinha 100 gramas de sal, e agora, para falar a verdade, eu tenho 10 quilos de sal. Na verdade, ninguém quer. Porque eu fui aqui no meu vizinho comprar um tecido, eu fui ali comprar leite de cabra, e aí todo mundo tem 10 quilos de sal. Então, o sal já não vale nada. Então, levantando esse quesito, esse excesso de dinheiro do mercado, o que está acontecendo, galera? Neste exato momento, todos os governos estão imprimindo recordes de dinheiro e colocando esse dinheiro no mercado. Só para vocês terem ideia, na crise do subprime em 2008, foram impressos um pouco mais de 700 bilhões de dólares em 2008, naquela crise do subprime. Hoje, em só um dos dias, em um dia, 24 horas, para socorrer aquele pânico do mercado da última semana, em um dos dias, foram impressos 1,5 trilhões de dólares. E mais 700 bilhões de dólares que foram impressos pelo Fed no início da semana agora. Enfim, existe uma escassez de liquidez hoje no mercado, as pessoas estão buscando liquidez e essa liquidez não está existindo. O mercado, o Estado, né, ele é tão ineficiente até para imprimir dinheiro que as regras que eles elaboraram nessa questão dos títulos, tem alguns setores que não estão conseguindo pegar esse dinheiro do FED. Então, qual que é o questionamento que eu quero levantar aqui? Beleza, esse dinheiro está sendo impresso em grandes quantidades. Você e eu, cidadão comum, que não é próximo do rei, não está recebendo esse dinheiro em primeira mão. Quem está recebendo são os amigos do rei, são os amigos do governo, os bancos, que eles inflaram essa bolha, ajudaram a inflar essa bolha através das reservas fracionárias. Então, beleza, esse dinheiro está indo para a mão dessas pessoas, o sal está chegando primeiro na mão dessas pessoas, elas vão se salvar. Agora,
quando esse dinheiro ele começar a vir para a base, para nós, a pergunta é, você vai voltar ao supermercado e você vai ver preços das coisas subirem e muito rápido. Vai causar inflação. E um detalhe é o seguinte, uma vez que os governos, os países, já estão enfrentando essa questão da crise, não está produzindo, e se as pessoas não estão produzindo, não estão consumindo, a questão dos impostos vai acabar caindo. E todos os países, sem exceção, todos, eles devem mais que 100% do PIB interno deles. Só para a gente ter uma ideia, os Estados Unidos fatura aproximadamente 20 trilhões de dólares e eles devem hoje aproximadamente não, já devem mais de 24 trilhões de dólares. O Brasil tem um PIB de 2,5 trilhões de dólares e já deve mais de 100% do PIB interno. Então, uma vez que você tem o desemprego que vai começar a crescer porque não está gerando economia, ok? O PIB vai cair. Essa crise, ela realmente começou ou nós vamos ver coisas piores acontecendo aqui para frente? Esse é o questionamento. E aí, você liga uma TV, hoje em dia, ou você vê uma mensagem no Facebook, alguém comentando, qual que é a notícia principal de tudo, gente? Ah, o coronavírus. Aí eu te pergunto, o que vai matar mais? O coronavírus ou essa inflação? Onde as pessoas vão ser mais castigadas? Pela falta de recursos para sobreviverem ou o coronavírus? Será que focar nesse problema de coronavírus, que não estou falando que não é um fake, não é questão de aqui não mata, não, a situação é grave, realmente o negócio mata, mas será que essa situação de gerar inflação, gerar desemprego, não vai matar muito mais pessoas? E o foco das pessoas está no lugar totalmente errado? Como o Pedro falou comigo no áudio mais cedo, a China deveria ser responsabilizada, eu concordo com isso. A China deveria ser responsabilizada por como é que é a questão que você falou, Pedrão? Ela deveria ser Tribunal responsabilizada. Internacional. Exato, crime internacional, sem sombra de dúvida. Então, negligência. Para quem já viu aquele seriado lá aquela série da HBO, se eu não me engano, falando sobre Chernobyl, quando estourou o problema lá da usina nuclear, e os caras ficaram segurando informação, ficaram escondendo informação. E é isso que ocorreu no início desse caos aí do coronavírus, e a coisa só vai se expandir. Só que, na visão de tudo, galera, não sei se concordam comigo ou não, mas existe uma situação mais grave ainda pior. Eu sei que o coronavírus é uma situação grave, mas existe uma situação muito grave que é essa questão de dinheiro impresso a partir do nada por todos os governos e agora ninguém comenta sobre isso aí. Ninguém. Agora, quem vai se responsabilizar? Quem vai responsabilizar? Quem vai poder criminalizar a China pelo vírus? Ninguém. E quem vai criminalizar os governos por isso? Pela essa impressão de dinheiro desenfreado, sem limite. Ninguém. Para falar a verdade, quando a gente analisa a história do passado, analisa a história, a gente vê que grandes ditadores, grandes socialistas, nascem exatamente no meio do caos. E as pessoas ficam desorientadas, não sabem quem seguir. Se a economia vai bem, aí as pessoas acham que é tudo normal. Eu não sei se está aqui na live ou não. Se tiver, alguém coloca aí no chat aí para mim, por gentileza. Alguém comentou assim comigo. Não, Juliano, o Bolsonaro está fazendo um bom trabalho. Tá, se ele está fazendo um bom trabalho, leva em consideração outros pontos. Mas não no ponto do que a Bolsa está batendo recorde, de que os juros está reduzindo. Tinha gente comemorando essa questão de redução de juros. E eu comentei com várias pessoas. Falei, cara, a redução da taxa de juros do Banco Central não é uma coisa positiva. Para falar a verdade, não deveria nem existir Banco Central. Isso é um crime. E as pessoas não sabem que é um crime. Então, se você for olhar para o passado, tá, na época que era o PT, eles fizeram muito mais besteira ainda. Então, direita e esquerda, eles fazem besteiras. Porém, a esquerda faz besteira ainda maior. Isso eu não discordo de ninguém. Então, foram feitos Juliano, muito... Oi. Juliano, só para completar o seu raciocínio. Sim. O Estado imprimir dinheiro, ele está apenas obedecendo à oração e o clamor dos pobres.
Ele está Correto. apenas sendo obediente ao clamor da maioria da população. As pessoas têm o senso de imediatice muito mais aguçado do que o senso do futuro. Esse é o grande problema. Essa receita de impressão de dinheiro, ela é utilizada, a impressora é ligada o tempo inteiro, porque ele é uma espécie de filhote de papagaio recebendo o vômito da mãe. Putz. Que é se matar a fome imediatamente. A ideia de que o Estado fabrica a inflação, ela é uma ideia muito antiga. Ela foi feita, aconteceu isso desde os craques de 29. Isso é uma ideia antiga. Essa coisa de produzir um bem na qual a sua depreciação logo na sequência vai acontecer, você disse bem que é o bem chamado papel colorido, isso é muito antigo. A questão primária que está na cabeça do indivíduo, de quem nos ouve, de quem nos assiste, de quem acompanha o que a gente está fazendo aqui, é exatamente isso. Na época da monância, há um certo raciocínio, há uma certa racionalidade. E na época do desespero, a ignorância e a fraude se instalam. A pergunta em nível individual é: qual desses dois você vai alimentar? Época de inflação produz milionários. Aqueles que sabem comprar coisas que têm retenção de valor. Aquele resultado antigo que dizia que quem compra terra nunca erra. Coisas que retêm o valor. Não é tão fluido. Coisas que retêm valor, tipo ouro, Bitcoin, essas coisas assim, que não tem liquidez muito grande. O faz a depreciação é o processo de liquidez. Ora, bolas. A impressora de dinheiro na época da esquerda, ela foi feita para sustentar obras e corrupção. A impressora de dinheiro nesse primeiro ano de governo, pela primeira vez nós temos um governo de esquerda, de direita, nos últimos 20 anos, porque a nossa Constituição ela é extremamente comunista. A nossa Constituição diz que é dever do Estado e dever de todos prover educação, saúde, moradia e massagem nas costas. Ora, bolas, qual é a outra forma que esse pai comunista tem para poder satisfazer os desejos dos seus filhinhos com o bico aberto? Qual é a única maneira que eles têm? É a maneira criminosa de imprimir dinheiro. Todos que estão nos ouvindo, se tivesse uma impressora na sua casa, ou então uma fábrica de sal no quintal, ia lá, pegava um pouquinho de sal e levava no mercado e fazer compras e trocas. Só que não se esquecem de que a memória é curta e a imaginação ainda mais curta, que esse remédio também é um veneno. Por isso que tanto em épocas de bonância quanto épocas de loucura, o que determina se o cidadão vai se posicionar corretamente é o seu padrão mental. Enxergar a médio e longo prazo. A pergunta que você trouxe é uma pergunta correta. Esse é que é o verdadeiro ponto. O que as pessoas estão fazendo nesse momento agora? A impressora de dinheiro está ligada. Os juros estão negativos. Esse dinheiro vai chegar no mercado e vai entrar em depreciação. Você vai ter lenço para vender? Haverá choro. Você vai vender lenço? Eu vou vender, estou vendendo já. Esse é o ponto. Até esse volume de dinheiro chegar até nós e nós pagarmos o alto preço da inflação, quem está lá no topo da pirâmide social já pegou o seu. Mas o que eu posso fazer a respeito? Assim como nos governos de esquerda houve um financiamento das obras públicas, aqui fica a frase do Ronaldo Fenômeno, não se ganha Copa com estádios, estádios padrões FIFA, construía-se um estádio e pagava-se 3. Parte do dinheiro ficou aqui dentro, provocando a inflação que você conhece agora, que transforma a nota de R$ 100 em uma nota de pagamento de conta de restaurante. Parte do dinheiro foi transformada em dólares, daí a figura central de toda a Lava Jato, que sabemos que é o doleiro. Conhece algum que está preso? Não, porque um doleiro sozinho derruba a República inteira. E tem a figura do grande chefe de quadrilha que não tem nenhum centavo guardado aqui.
todo esse dinheiro impresso foi transformado em dólar. E esse é o verdadeiro ponto. Nós estamos pagando um preço hoje, parece até comédia o que eu vou dizer, ainda suave por conta da emissão de dinheiro para fora. Não está tudo aqui. Os que ficou aqui, alguém resolveu guardar no apartamento. Você já sabe de quem eu estou falando. É esse o grande negócio. Agora, nesse exato momento, há uma impressão de dinheiro, vai provocar inflação. Existe casebres por aí de 48 metros sendo vendido por 150 mil. Existe um conjunto de gente maluca que compra isso para pagar em 30 anos e acha lindo. Agora eu tenho a minha casa própria. Tem uns doidos comprando lote para pagar em 22 anos com IGPM mais 7% ao juro ao ano. Mas a hora que esse conjunto de pessoas entenderem que a capacidade de endividamento pessoal acabou e a capacidade de impressão de moeda, aguardem o que eu estou dizendo, essa nota de R$ 100 que nós conhecemos, ao final desse governo, ou então até mesmo ao final do mandato seguinte, essa nota de R$ 100, você vai estar usando ela num Subway para comer um sanduíche. Verdade. Mas a pergunta não é se isso vai se concretizar, se esse quadro vai se instalar. A pergunta é, qual é a sua responsabilidade pessoal? Você está morando numa casa que não deveria estar morando porque está pagando caro demais? Você está fazendo coisas na sua vida pessoal que não deveria estar fazendo porque é um completo nécio? Falando difícil, um completo ignorante? Você está imitando o seu vizinho fazendo mais compras do que deveria? O que surge nesse momento, ao contrário da grande inflação dos anos 80, 90, e você, Juliana, estava lá, um pouco mais, um pouco menos, é que não tem mais a opção de ser ignorante. Acabou. A moeda vinha com um número novo, em um carimbo. O trem era tão louco que as pessoas nem precisavam emitir nova moeda. Vinha um carimbo dizendo que o valor daquela moeda era outro. Um carimbo. Olha que maluquice. Mas a informação, Juliana, ela não estava disponível para as pessoas. Você só encontrava informação dentro de uma escola, tinha um professor comunista lá falando mal dos Estados Unidos. Verdade. A informação não vinha de dentro da igreja, tinha alguém lá na frente falando mal dos ricos e metendo o pau nos ricos e bajulando os ricos no final do culto para poder conseguir os melhores dízimos. A informação não viria da igreja. A informação não viria de um político, porque estava quase há 4 anos pedindo votos no início da redemocratização, porque logo depois da redemocratização, criou-se essa figura imaginária do Salvador, e esse Salvador recebeu votinho em troca de dentadura. Dentadura, óculos. A pergunta básica hoje é, você tem o direito de ser um bocó? Você tem direito de ser uma anta completa hoje? Você tem direito hoje de assinar um contrato com letras miúdas sem estar escrito o que está dizendo lá? Eu conheço gente que assinou contrato de venda de lote que o preço básico dele é R$ 168 mil. Um lote 10 por 7, 10 por 6, 60 metros. O não entendimento do funcionamento de hoje, essas coisas, esse é o maior crime. Esses caras estão cagando e andando para o gado. A única diferença de direita e esquerda hoje, me parece que com todas as evidências da merda, com todas as evidências criminais, os caras ainda defendem essa turma. A priori, nós não temos nenhum escândalo. Antigamente, a gente conhecia as pessoas pelos escândalos. Até agora, o escândalo é aparecer no jornal sem máscara. Até agora, o escândalo é chamar alguma pessoa, não, você não é estuprável não, que você é feia pra caralho.
Alguém que louva-se que o período militar foi lindo e maravilhoso. Deixo dizer para você que as infraestruturas que o país conhece, graças aos militares, elas foram feitas. E aponta para mim qual militar que morreu rico. Não tem. O que eles deixaram construído, e foi um acordo que eles fizeram com os constituintes, e isso foi feito lá na Constituição de 88, e Ulisses Guimarães estava lá. Foi essa Constituição comunista na qual dá ao Estado todos os poderes de cuidar da pobretaiada, inclusive da classe dos funcionários públicos, na qual se aposenta com o mesmo salário, as pensões de viúvas de militares, e etc, etc, etc. Então, essa treta toda já está armada antes de você nascer, já dizia a música do Cazuza. Mas o que mudou é, você não tem direito de ser mais burrinho. Você não está na mão dessas três pessoas mais. O pastor, o padre, o professor e o político. Acabou. Esse smartphone que está na sua mão caçou o seu direito de ser burro. Steve Jobs não sabia, mas ele libertou e escravizou milhões de pessoas. Por que eu digo escravizou? Porque tem gente que gosta de ser ignorante. Fica o dia inteiro no Instagram curtindo foto dos outros, comi um miojo, postei, ai, gostei, like. Ah, vi um vídeo engraçado, gostei, dou like. Esse smartphone criou uma militância política digital. Elegeu um presidente através da internet. Graças a Deus, não é só o William Bonner que mente. Tem mais gente mentindo. Quem quer assistir o filme, assista. O cara que inventou a mentira. Para vocês morrerem de rir. Tem gente que é viciada em mentira. O professor está falando merda dentro da sala de aula. E ele está acreditando. O pastor está falando bobagem lá no púlpito. Ele está acreditando. O padre está falando merda lá em cima do palco. E ele está acreditando. Esse povo nunca vai deixar de existir. Jesus Cristo uma vez foi perguntado, e os pobres? Ele respondeu, não se preocupe, ele sempre estará no meio de nós. A Bíblia diz que devemos orar pelo enfermo, mas a mesma Bíblia diz que devemos curar os enfermos. Mas agora como é que você liberta um escravo da algema que ele adora? É o que você faz, Juliano. É o que eu fiz para você. Toma aqui a pílula azul, toma aqui a pílula vermelha. A sua sede vai determinar o que você vai comer. Portanto, senhores, acredite quando eu digo, seu direito de ser ignorante foi cassado. Na hora que você comprou esse celular, na hora que você fez uma conexão por internet, acabou. Não tem mais padre, não tem mais pastor, não tem mais político, não tem mais professor de geografia, história comunista que te enche o saco. Acabou. Deu. Juliano, você não descobriu a escola austríaca? Sim. O que você está fazendo? Estudando ela toda. Você está estudando ela toda. Alguém do outro lado aí descobriu a profissão trader. O que vocês estão fazendo? Estão estudando. Qual é o plano de governo para vocês? É esse que você está vendo. Quer dar um voto de confiança e entregar a sua vida? Faça-o por conta e risco. Acha bonita a ideia de que a Previdência será salva? Ora bolas! Me diz qual foi o funcionário público. Me diz qual, principalmente do judiciário e do legislativo, do nível federal. Qual deles resolveu abrir mão da sua aposentadoria gorda? A propósito, só usando uma frase do Lula. Corrupto, quando descobre que é corrupto, ele aposenta com salário integral. Quem disse isso foi Luiz Inácio Ladrão da Silva. Não fui eu. Qual é o plano de governo para essa existência? Para a nossa geração.
Esse que você está vendo. É um trabalho árduo? É. Os caras estão tentando fazer algumas modificações? Estão. Vão conseguir? Não sei. Na dúvida, eduque-se financeiramente. Aprenda sobre a dominação, o domínio dessas coisas, do mundo do dinheiro. Cuide melhor da sua saúde. Cuide melhor dos seus relacionamentos e da sua companhia. Cuide melhor da sua estrutura existencial chamada sua casa. Esse é o ponto. Esse é o verdadeiro ponto. Esse dinheiro que está sendo impresso agora, esses trilhões que você acabou de dizer, eles não foram jogados no mercado ainda, virão. Ah, mas e os trilhões de dólares que estava lá e o presidente imprimiu? Senhores do outro lado que me escutam, não se enganem. O dinheiro americano ele é demandado pelo mundo inteiro, pelo poder das armas. Se os Estados Unidos não puderem obrigar as pessoas a usar dólar como forma de pagamento, quebrou, fudeu. Eles imprimem essa quantidade absurda de dinheiro porque existe demanda por esse dinheiro. Negócios internacionais são feitos, compra e venda. A feira chamada Terra é feita com dólar. Não vai para a economia americana. O que fica na economia americana é o mercado local chamado crédito. Pai rico diz que nos seus filhos o americano médio está endividado até a morte. Por isso que quando você paga a sua hipoteca, chama amortização. Não tem a palavra morte aí à toa. Existe uma coisa nos Estados Unidos chamado refinanciamento da casa. Você refinancia a casa quantas vezes você quiser. O dólar que é impresso lá, ele tem demanda em todo lugar do mundo. E quanto mais fudido tiver o seu quintal, mais dólares serão bem-vindos. Qual o dinheiro que vale na Venezuela hoje? Dólar. Qual o dinheiro que valia no Brasil nos anos 80? Adivinha? Dólar. Dólar. Eu lembro que uma CB 750 Indy, chamada 7 Galo, aquilo tinha um preço em dólar, na faixa de $7.500. Mas como a demanda por 750 aqui era tão grande, ela chegou a ser vendida por 3 vezes esse valor. Dólar. A Argentina está ali do lado. Qual é a moedinha que vai ser válida daqui a uns dias? Dólar. Dólar. Dólar valendo R$5 aqui no Brasil significa que o povo está sedento por dólar? Sim. Sim. Ah, mas as domésticas não vão mais para a Disney. Não vai. Vai para a Disney quem tem cartão internacional, taxado com 23% de imposto criado pela Dilma. Ninguém lembra disso. Ninguém lembra que, além do imposto de renda que você paga por produzir uma renda o suficiente para viajar para fora, já que quem está fora da alíquota do imposto de renda não viaja, porque o seu documento exigido na hora de fazer o seu carimbo de passaporte para o visto é o seu imposto de renda. Eu falo para você, quem é isento de imposto de renda não viaja, um caso ou outro. Tem que ter um cartão internacional taxado em 23%. Então você paga 27% de imposto de renda, primeira facada. Aí você vai gastar lá fora mais 23%. E aí? Essa estrutura do dinheiro em volta da gente, acredite, são os nécios que pagam a conta. Vou repetir para que vocês ouçam melhor. Os nécios pagam a conta. Quem sabe do que está fazendo ganha dinheiro com inflação, sem inflação, com o circo pegando fogo. Ora, bolas! É difícil aceitar esses fatos. Quem quiser saber mais, assista o filme A Grande Aposta. Está lá, para todo mundo ver. A crise do subprime. Ainda será produzido um filme sobre o que nós estamos vivendo hoje? Será. E o roteiro, você pode ter certeza,
estará nesse áudio que a gente está fazendo agora. Sim. Quer saber mais? Assista 99 Casas, outro filme sobre o subprime. Tá lá. Engraçado que ninguém faz filme sobre um grande governo comunista que vem fudindo o mundo há não sei quantas décadas. Não fala, não pode falar. Inclusive, essa semana, um dos caras lá da família Bolsonaro falou mal lá do governo chinês. Oi, uma crise, não sei o quê. Os caras estão ferrando o planeta não sei há quanto tempo. Índice máximo de emissão de carbono. China. Direitos humanos sendo negados. China. Trabalhadores trabalhando em serviços análogos a escravo, para não dizer escravo. China. Aí você vê o chinês lá e está preocupado se ele come cachorro. É claro que ele come cachorro. Não tem comida lá. O planejamento do governo comunista chinês nos últimos anos é para fazer coisas para os ocidentais comprarem a preço de banana. Esse Xiaomi que você está comprando aí foi feito por um escravo. Ah, eu vou protestar, vou jogar ele no vaso. Mentira! Não vai. Esse iPhone que você está usando ele aí agora foi feito na China. Mas o problema não foi que os chineses decidiram fazer iPhone. Foi o governo fazer coisas, quinquilharias de R$1,99 para você comprar. Aí falta comida para eles. Ah, mas eles são do mal porque comem até morcego, come barata. Meu chapa, você viaja dentro de algumas estruturas aqui dentro do Brasil, você vê gente comendo coisa, pedaço de animal, de um cadáver, que em outra região não se comeria. Ou você já viu algum restaurante goiano servindo buchada de bode? Cada cultura de um povo reflete a política do local. Esse que é o ponto. Mas esse ponto ainda vai perdurar na sua mente, possuída pela enganação da televisão? Não sei. Há de surgir alguma nota em algum jornal responsabilizando o governo chinês pelas mortes na Itália? Não. Há de surgir alguma nota responsabilizando o governo comunista chinês pela debalaqueia econômica que rolou no mundo? Não. Em 2008, na crise subprime, o governo americano simplesmente imprimiu moeda porque os bancos são grandes demais para quebrar. Se aqueles bancos quebrassem, o colapso do sistema financeiro era garantido. E taca-lhe pau no governo. A pergunta que eu te faço do outro lado é: nos últimos 10 anos, quantos vírus foram fabricados na China? E quantos deles você viu ele em algum tribunal? Esses caras eles desenvolveram maneiras extremamente ardilosas de fuder o mundo sem emitir uma bala, sem dar um tiro. Não tenha dúvida se um comunista fica pensando 24 horas por dia em como te ferrar, sem dar nada em troca. Pelo menos um capitalista te dá alguma coisinha, né? Te dá um serviço, te dá um produto. Olha que maluquice essa ideia de previdência privada. Você pega um fundo, uma categoria, reúne gente, todo mundo dá dinheiro para o fundo, aí o povo pega esse fundo, paga um gestor do fundo, esse gestor do fundo ganha muito dinheiro. Quem acha que eu estou falando de bobagens, assista o filme A Procura da Felicidade. Aquele personagem lá do Will Smith, ele é um gestor de fundo. As pessoas confiam nele para administrar a sua velhice. Aqui nós confiamos no governo, no INSS. Nos Estados Unidos, eles confiam em tudo quanto é pessoa que resolver apostar para ver. Por isso que o livro do Pai Rico, Pai Pobre, o primeiro livro, Rico, Pai Pobre, não foi Pai Rico, Pai Pobre. Foi, se você quer ser rico, fuja da escola. Esse livro sequer foi produzido em português. If you wanna be rich, don't go to school. Procure essa porra na internet. Você não vai ver isso aqui em português. O cara já denunciou nos anos 90 que o sistema é uma fraude.
Oh, mas aqui eu pago previdência privada, aqui pipipi, popopó. É um fundo, é um terceiro administrando isso. Nos seus idos 70, 80 anos, você vai se aposentar e o gestor desse fundo fez uma merda. Sabe o que acontece com ele? Nada. Nada. Assista o filme A Grande Aposta. Sim, se você resgatar o imposto de renda, ainda tora 30%. Mas o ponto central é como eu gestiono a minha vida. Como eu faço a gestação da minha velhice, que ela há de vir. Alguém já viu a Jane Fonda atuando esses dias? Aquela mulher tem 83 anos. Até hoje, ela é uma estrela. Alguém já viu o Clint Eastwood? Aquilo já está beirando 90. E é uma estrela. Alguém já viu o Sylvester Stallone fazendo exercícios? Já viu? Ah, mas é uns modelos a seguir? Sim, os astros são modelos a seguir. Estou falando os que gerem bem a sua vida. Claro que tem alguns malucos que são pobres, tirados na pobreza rapidamente e logo fica louco. E sai gastando feito uns malucos e quando vê já pegou alguma doença mortal, se não desenvolveu alguma cirrose com cachaça. O ponto é esse. Não interessa quanta merda tem no ventilador. A pergunta é, como eu toco essa bagaça? Vai chegar a inflação? Juliano Drummond de Andrade. Vai. Vai. Esse dinheiro vai chegar no mercado e ficar cada vez mais desvalorizado? Vai. Talvez voltemos a usar quintal com chiqueira e galinha? Não sei. Mas para quem viveu os idos 80 e 90, nem começou essa bagaça. É verdade. Não há o que ser bobinho hoje em dia. Não seja. Existe a indústria da ilusão. Essa indústria da ilusão pode ser a televisão com seu jornal e suas notícias. Já parou para pensar porque o William Bonner está sempre bem vestido? A figura de autoridade que você foi treinado quando criança, ela usava terno e gravata, que era o pastor da sua igreja. Ou o banqueiro. Essa figura de autoridade estava lá. Essa que é a estrutura. Pessoas hoje em volta não podem mais ser guiadas por líderes, políticos, gurus e etc. Veja a informação? Veja. Analisa? Analisa. E tome a sua própria decisão. Ora, bolas, a indústria da Disney não fabricou um monte de mulheres iludidas? Não fabricou? De príncipe encantado que vem no cavalo branco me salvar e não sei o quê? E hoje em dia o politicamente correto não diz o contrário? Que você tem que ser machona, durona, com fio de cabelo no seu nariz e etc., com pelo debaixo do braço, aquela porra toda? Não tem esses dois extremos na indústria da Disney? Tem. Aí você decide o que você quer comprar. A indústria da pornografia também criou outra geração de iludidos. Aquilo é uma verdadeira fábrica de ilusão. É tudo mentira. Tanto uma indústria contra a outra, seja da Disney ou seja do Pornhub, sei lá qual é o nome desses trem, os dois criam parâmetros errados para a existência. Essas notícias do mundo econômico podem criar um parâmetro errado para você hoje. Na época de bonança está tudo bem, vai continuar assim. Na indústria da desgraça está aí uma desgraça e só está começando e vai piorar. Amigos, do outro lado do som, aprendam a olhar com seus próprios olhos. O que você está vendo é reflexo do seu interior. Você está enxergando isso. E quem está do lado, você pode esmurrar, você pode bater, você pode implorar, você pode esfregar a cara dele no chão. Ele não vai enxergar o que você está vendo. Porque o que você está vendo Fala, Renan.
Manda. Ok, podemos encerrar o boteco. Topper, papai. Galera, quem participou aí, quem viu tudo, o que vocês acharam? Dá uma nota aí de 0 a 10 aí, top ou não? Ô, Pedrão, você realmente é um cara, fora da curva. Fora da curva. E a gente, colocando você aqui na live de Mindset, o pessoal vai vendo o potencial que é tá próximo de informação que realmente pode fazer diferença. Eu peço a vocês, galera, que acompanharam essa live hoje, tira um print agora dessa tela aí, marca lá a Sete Financial, marca o Instagram do Pedro Rogério aí, é @mindset construtivo. Né, Pedrão? Positivo. @mindset construtivo. Agradeça, cara, porque gratidão é o pilar para tudo na vida, não é verdade? Então, e se prepara que nas próximas semanas a gente vai lançar um conteúdo aí fora da curva com o Pedrão, tá bom? Fora da curva com o Pedrão. Esse conteúdo é realmente para fazer com que você possa transformar o seu mindset. E a gente sabe muito bem que uma vez que você tem uma mente próspera, o seu bolso é consequência. O seu bolso vai se tornar próspero, tá bom? Espero que essa live possa ter feito um efeito positivo na vida de vocês e, consequentemente, na vida das pessoas que estão próximas a vocês. Pedrão, sem palavras, cara. Realmente, de coração, mais uma vez, a gente tira o chapéu e, cara, obrigado. Valeu demais. Tá vendo aí os comentários aí? Deu a perceber que é top. E quem não teve aqui hoje, ó, cara, que vacilo. Mas tá gravado, vou colocar na internet, tentar subir até agora, pra gente já compartilhar esse áudio que realmente foi fora da curva. Valeu, cara. Brigadão, hein? Beleza, papai? Positivo, muito obrigado, eu te agradeço. Vamos continuar esse bate-papo aí na próxima quinta-feira. E lembrando a todo mundo que eu queria continuar, tá? Eu quero muito continuar aquele assunto lá da mágica de pensar grande. Eu acredito muito que, mais que tudo, mais que nunca, esse é o momento correto de continuar pensando grande, de continuar visualizando as coisas bacanas que há de vir por aí. Mesmo com esse cenário todo de iogurte no liquidificador, essas coisas todas acontecendo, agora mais que nunca a gente deve proteger esse nosso maior valor, nosso maior patrimônio, que é a nossa mente milionária, que precisamos preservá-las e alimentá-las e nutri-la mais que nunca, mais que nunca. Eu quero muito continuar esse assunto. Na próxima quinta-feira, a gente vai dar sequência. Tá? Hoje nós falamos sobre a desculpite e outras coisas mais, mas eu quero dar sequência nisso aí. Beleza? Beleza. Show de bola. Valeu então. Boa noite para todo mundo. Em nome da Sete, a gente agradece. Até a próxima quinta-feira. Bons estudos.